Então, gente, voltando à aula aqui, né? Estamos falando sobre fato típico, né? E os seus elementos, né? Nós vimos aí os elementos objetivos, conduta humana, conduta voluntária, né? E vamos ver agora, vemos também os elementos subjetivos, né? Dolo e culpa. E vamos ver agora a tipicidade, né? Nós vimos lá os elementos lá, nexo de causalidade. Vimos a conduta penalmente relevante, né? Que dessa conduta aí nós temos ali os elementos objetivos, elementos subjetivos, elementos objetivos, né? Conduta humana e voluntária, e o elemento subjetivo, a culpa e o dolo. E tem o nexo de causalidade, o resultado, nexo de causalidade, e a tipicidade. Vamos ver agora a tipicidade no crime culposo, né? Porque a gente está vendo ali, aqui agora, os elementos subjetivos, dolo e culpa. Então a gente está na parte de culpa aqui. Então vamos ver a tipicidade no crime culposo. Então está aí o artigo 18, parágrafo único, nos diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado o quê? Quando pratica dolosamente. Então está aqui a tipicidade no crime culposo, né? Perceba a possibilidade de que o agente responda culposamente por determinada conduta descrita em lei. Como o crime depende exclusivamente de um legislador ter admitido tal possibilidade, porque crime doloso é a regra, crime culposo é a exceção. Então aqui, ó, a possibilidade de que o agente responda culposamente por determinada conduta descrita em lei como crime depende exclusivamente de quê? De o legislador ter admitido tal possibilidade, porque o crime doloso é a regra. Então, para que o agente responda culposamente por uma determinada conduta descrita em lei como crime, depende exclusivamente do legislador ter admitido tal possibilidade, que aquele crime é culposo, né? Porque, em regra, o crime é todo doloso. O crime culposo, ele é a exceção. O crime culposo é a exceção. Todos os fatos típicos precisam ter previsão legal. Então, todos os fatos típicos precisam da previsão legal. O direito penal, ele se sujeita à lei. Está aqui, o direito penal se sujeita à lei. Nenhuma conduta pode ser o quê? O direito penal se sujeita à lei. E nenhuma conduta pode ser incriminada, seja dolosa ou culposamente, sem que haja o quê? Uma previsão legal. Então precisa haver uma previsão legal, né? Princípio da reserva legal, princípio da legalidade. O que podemos entender do artigo 18, parágrafo único do Código Penal? É que a regra é que o quê? Que os crimes sejam dolosos. A regra é essa. Então a regra é que os crimes sejam dolosos. A exceção é que eles sejam o quê? A exceção é que eles sejam culposos. A possibilidade de alguém responder culposamente por determinada conduta vai depender do legislador ter admitido tal possibilidade em lei. Então, ó, a possibilidade de alguém responder o quê? Culposamente vai depender do legislador ter admitido isso em lei. Está ali em lei? Uma conduta culposa. Então vai responder de forma culposa. A conduta será culposa quando? A conduta será culposa quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então a conduta será culposa quando o agente der causa ao resultado por imprudência, por negligência ou imperícia. E só poderá ser considerada crime se houver previsão do tipo penal, na modalidade culposa. Então, ó, só poderá ser considerada crime se houver uma previsão do tipo penal, na modalidade culposa. Exemplo: fulano lesiona Maria culposamente. Fulano responde por crime de lesão corporal culposa, pois este crime ele admite tal possibilidade. Logo, o crime de lesão corporal
admite na forma culposa. Então, o crime de lesão corporal ele é admitido na forma culposa. Fulano danifica o carro de Maria, culposamente. Fulano não responde por crime de dano culposo. Por quê? Pois o crime de dano não admite tal possibilidade. Não existe o crime de dano. Não temos o crime de dano, logo não tem possibilidade. Antes de estudarmos as espécies de culpa, é preciso que saibamos a diferença entre previsibilidade e previsão. Previsibilidade versus previsão. Então, a previsibilidade é um elemento que precisa estar presente em todas as espécies de culpa. E a previsão, por sua vez, está presente em apenas uma espécie de culpa. Em apenas uma espécie de culpa. Seja qual for a espécie de culpa, precisa haver o quê? Previsibilidade. Precisa haver previsibilidade. Então, a previsibilidade é um elemento que precisa estar aí presente em todas as espécies de culpa. Então, previsibilidade é um elemento que precisa estar presente em todas as espécies de culpa. A previsão, por sua vez, ela está presente em apenas uma espécie de culpa. Então, seja qual for a espécie de culpa, precisa haver o quê? Previsibilidade. Então, previsibilidade é um elemento que está em todas as espécies de culpa. E a previsão apenas em uma espécie de culpa. A previsibilidade se analisa com relação ao fato, com o que aconteceu. Então está aqui, a previsibilidade se analisa com relação ao fato, com o que aconteceu. Então a previsibilidade, ela se analisa com relação ao fato, com o que aconteceu. O fato que aconteceu era ou não possível? O fato, né? Aquilo que ocorreu, era ou não era possível de se imaginar que poderia acontecer? Exemplo, se tu aplicas um susto em uma pessoa prestes a descer uma escada, caso essa pessoa se assuste, caia e se machuque, esse fato que aconteceu era ou não previsível? Possível de imaginar? Era possível de imaginar, sim. O que aconteceu? A pessoa levou um susto e caiu na escada. O fato era possível de se imaginar. Logo teremos o quê? Previsibilidade. Por quê? Porque o fato era possível de se imaginar. Algo que analisa em relação ao fato. O que aconteceu? É possível haver previsibilidade com previsão e sem previsão. Então, ó, é possível haver previsibilidade, aí bota, com previsão e sem previsão. Previsibilidade se analisar com relação ao fato e a previsão se analisa com relação ao agente que praticou o fato. Então, ó, vamos lá. Previsibilidade se analisa com relação ao fato. E a previsão? A previsão se analisa com relação ao agente que praticou o fato. Então, previsibilidade iremos analisar com relação ao fato. E a previsão será analisada com relação ao agente que praticou o fato. Previsão se analisa com relação ao agente que praticou o fato. E a previsibilidade vamos analisar com relação ao fato. É possível que o fato seja previsível, significa dizer que houve o quê? Previsibilidade. Então, olha aqui. É possível que o fato seja previsível, significa dizer que houve o quê? Previsibilidade. Possível o que possa acontecer e não ter existido previsão do fato por parte do agente. Então, ó, possível que possa acontecer e não ter existido previsão do fato por parte do agente. Ou seja, apesar do fato ser previsível no caso concreto, o agente não previu.
o agente não percebeu. Se o agente percebeu, no caso concreto, significa dizer que houve o quê? Previsão. Então a pessoa dá um susto numa pessoa descendo a escada, segurando alguma coisa, né? Com vários copos. Então a pessoa, ela tem o quê? Ela percebe que vai acontecer alguma coisa, né? Então ela tem previsão. Ela tem previsão que pode ocasionar um dano ali. Então, se o agente percebeu no caso concreto, significa dizer que houve previsão. Então logo tem previsão. Agora, é possível que o fato seja previsível, que tenha previsibilidade, significa dizer que há previsibilidade. Beleza. Possível que possa acontecer e não ter existido a previsão. Então, às vezes pode dar um susto numa pessoa, mas aquela pessoa que deu o susto não previu que poderia acontecer algo pior do fato, né, por parte do agente. Ou seja, apesar do fato ser previsível no caso concreto, o agente não previu, ele não percebeu. Logo, não temos a previsão. Há previsibilidade, mas não tem previsão. A previsão se analisa com relação ao agente. A previsão, ela se analisa com relação ao agente que praticou o fato. A previsibilidade, não. A previsibilidade, ela se analisa com relação ao fato, com o que aconteceu, né? Com o que aconteceu. E a previsão se analisa com relação ao agente que praticou o fato. O sujeito, no caso concreto, ele percebeu o que estava para acontecer, ou não percebeu. Se percebeu, houve previsão. Caso não tenha percebido, não houve previsão. Então, o sujeito, no caso concreto, ele percebeu o que estava para acontecer ou não percebeu? Ele percebeu. O sujeito, ao ultrapassar o sinal vermelho, percebeu que poderia atropelar um pedestre que acabara de pisar na faixa de pedestre. Então, ele está vindo voado. Mas ele viu o pedestre atravessando, mesmo assim ele não conseguiu frear. Ele teve a previsão e teve a previsibilidade. Seguindo aí. Atenção, é possível que o fato seja previsível. É possível que o fato seja previsível, possível de perceber o que pode acontecer e não existir o que é? E não existir previsão por parte do agente. Porque ele não percebeu, no caso concreto, o que poderia acontecer. Não percebeu, no caso concreto, o que poderia acontecer. Se o agente, ele percebeu, aqui, se o agente percebeu, no caso concreto, o que poderia acontecer, significa que houve o quê? Previsão. Se ele percebeu, no caso concreto, que poderia acontecer, significa que houve previsão. E assim já sabemos que o fato possuía previsibilidade. Porque se ele percebe que a previsão que vai atropelar o cara, que o cara está vindo lá na faixa de pedestre andando e ele vem varado do outro lado, ele teve essa previsão. Se ele teve essa previsão, consequentemente, há previsibilidade. Pode haver previsibilidade com previsão ou previsibilidade sem previsão. Então, olha aqui, ó. Pode haver previsibilidade. Pode haver previsibilidade com previsão e sem previsão. Beleza? Então podemos ter previsibilidade com previsão. Claro que tendo previsibilidade é mais fácil de ter. Tendo previsão é mais fácil de haver a previsibilidade. E sem previsão também pode ocorrer a previsibilidade. Mas é mais fácil com previsão. Porque se tem previsão, consequentemente teremos previsibilidade.
Já no caso de sem previsão, pode ocorrer previsibilidade? Pode ocorrer, mas é um pouquinho mais difícil de se provar essa previsibilidade. É possível que haja previsibilidade com previsão e sem previsão. Aqui é possível que haja previsibilidade com e sem previsão. O elemento obrigatório em qualquer crime do tipo culposo é a previsibilidade. Então, o elemento obrigatório em qualquer tipo culposo é a previsibilidade. O elemento obrigatório em qualquer crime do tipo culposo é a previsibilidade. Se não tem previsibilidade, ou seja, se o fato é imprevisível, não tem como exigir do sujeito que ele tenha previsto no caso concreto. Por quê? Se não tem previsibilidade, não há previsão. Se não tem previsibilidade, ou seja, se o fato é imprevisível, não tem como exigir do sujeito que ele tenha previsto no caso concreto. Porque o que acontece? Pode ter previsão, né? Pode ou não ter previsão e haver previsibilidade. Mas se não houver previsibilidade, se o fato for imprevisível, ele não interessa para o direito penal. Não tem como exigir do sujeito que ele tenha previsto aquele caso, se não houve previsibilidade. É possível que o fato seja previsível e o agente tenha previsto que podia acontecer. Previsibilidade com previsão. Previsibilidade com previsão é o fato que seja previsível e o agente tinha previsto que poderia acontecer. É possível que o fato tenha sido previsível. É possível que o fato tenha sido previsível. Porém, o agente não tem o quê? Previsto no caso concreto que poderia acontecer. Então, ele está vindo voado na esquerda. Só que do lado direito dele, ele não consegue ver se tem alguém atravessando. Então ele está vindo na esquerda e está cheio de ônibus e caminhão. Sabe quando passa com um carro assim do lado esquerdo, cheio de caminhão na frente? O cara vem varado para ultrapassar o sinal. Então, aqui ele tem previsibilidade. Porque se ele passar, ele tem a previsibilidade que pode atropelar alguém. Mas ele não previu. Por quê? Porque ele não viu ninguém passar. Então, ele não previu que tem alguém ali. Ele passa varado e atropela alguém. Então, teve previsibilidade, mas sem previsão. Na culpa, nós temos a culpa consciente e inconsciente. Então, aqui, ó. Na culpa, temos a culpa o quê? Temos a culpa consciente e temos a culpa inconsciente. Estamos falando de culpa. Todos os elementos do crime culposo precisam estar presentes. Dentre eles temos a previsibilidade. Então, vamos botar aqui, ó. Todos os elementos no crime culposo, todos os elementos no crime culposo precisam estar presentes. E dentre eles temos o quê? A previsibilidade. Todos os elementos da culpa precisam estar presentes. E um dos elementos do tipo culposo é a previsibilidade. Então, tanto na culpa consciente quanto na inconsciente, temos que ter a previsibilidade. Então, aqui, ó. Tanto na culpa consciente quanto na culpa inconsciente, temos o quê? A previsibilidade. Na consciente, além da previsibilidade, temos a previsão. Então, informação importante. Na consciente, além da previsibilidade, temos também a previsão. Então, na culpa consciente, nós temos a previsão. Além da previsibilidade, temos também que ter a previsão. Na culpa consciente, temos a previsão. E na culpa inconsciente? A culpa inconsciente. Embora tenhamos previsibilidade,
não teremos a previsão, né? Na culpa inconsciente, temos a previsibilidade, mas não temos a previsão. Lembra lá que o cara tá vindo na esquerda, tem um ônibus, caminhão da frente? Ele tem a previsibilidade que ele pode atropelar alguém, mas ele não tem a previsão, porque ele não viu ninguém atravessando ali que daria para passar. Então, quando há previsibilidade com previsão, temos a culpa consciente. Quando há previsibilidade sem previsão, nós temos a culpa inconsciente. Espécies de culpa. Culpa consciente. Exemplo, lascívia, né? O agente não quer causar o resultado, contudo, pratica uma conduta de risco. Então, aqui, o agente não quer causar o resultado, mas ele pratica uma conduta de risco. Ele percebe que pode haver um dano, tem essa previsão que essa conduta de risco pode causar, mas acredita sinceramente que nada vai acontecer. Então, na culpa consciente, né? Culpa consciente. Ele está na esquerda aqui. Ele está na esquerda na velocidade. Mas ele viu, ele percebeu que tem gente atravessando. Só tem carro na frente, mas deu para ver que uma pessoa estava atravessando. Mas ele percebe que na velocidade que ele estava, ele poderia passar sem a pessoa, né? Sem atropelar essa pessoa. Só que a pessoa acelerou o passo, deu uma corridinha. Nisso que a pessoa deu uma corridinha, ele veio e pegou a pessoa. Então, o agente não quer o resultado, contudo, pratica uma conduta de risco. Ele teve essa previsão. A conduta de risco pode causar, mas ele acreditou sinceramente que poderia passar, só que a pessoa correu. E nisso, ocasionou o dano. Existe previsibilidade no fato. É possível de perceber que pode acontecer. E o agente teve previsão. Ele percebeu no caso concreto que poderia acontecer em decorrência de sua conduta. A pessoa vai ultrapassar o sinal vermelho. Sabe que não pode fazer isso e percebe que pode bater em alguém. Quando pensa na possibilidade, acredita que nada vai acontecer. Culpa inconsciente. É a ignoratio, né? A famosa ignorância. O agente ele não quer causar o resultado. Percebe que tanto na culpa consciente quanto na inconsciente ele não quer causar o resultado. Mas ele pratica uma conduta de risco. Lá também ele praticou uma conduta de risco. E causa o resultado sem perceber. Lá na culpa consciente ele tem a previsão, ele percebe. Aqui ele não tem essa previsão, ele não percebe. Existe a previsibilidade do fato. Não existe. Existe a previsibilidade do fato. Não tem a previsão. Mas a previsibilidade do fato existe. É possível de perceber que pode acontecer. Mas o agente não teve previsão. Ele não percebeu, no caso concreto, que poderia acontecer em decorrência de sua conduta, né? Porque ele está vindo varado aqui na esquerda. Sinal amarelou. Ele está vindo varado. Só que já tem uma pessoa atravessando correndo. Isso aí, ó. E tem vários caminhões e ônibus na frente. Não tem como ele prever. Ele não viu. Então, ó, pum, passou varado. Isso a pessoa correu, ele pegou a pessoa. Então, quando a mãe esquece o filho dentro do carro trancado, quando ela percebe que o menino dentro do carro, quando ela percebe que o menino está dentro do carro, a criança está morta. É previsível que a mãe esquece a criança trancada dentro do carro, vai morrer. É previsível que a mãe, quando esquece a criança dentro do carro, vá morrer? Sim, é previsível. Mas no caso concreto, ela não percebeu que a criança ficou lá. A mãe tão desnorteada, com tantas contas para pagar, né, para resolver a situação do dia a dia, né, que acabou esquecendo o filho na cadeirinha. Ela teve previsibilidade, mas não teve previsão. A mãe não teve previsão. Logo, este crime é culposo o quê? Inconsciente. Só percebeu o resultado depois que ocorre. Beleza? Diferente do dolo eventual para a culpa consciente. Vamos lá. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. O dolo eventual, após o sujeito perceber o que pode acontecer, ele não vai se importar com o que aconteça. Então, olha aqui, ó.
dolo eventual, né? Após o sujeito perceber o que pode acontecer, ele não está nem aí, ele não vai se importar com o que aconteça, né? Ele não vai se importar com o resultado, com o que vai acontecer. No dolo eventual, após o sujeito perceber, ele previu que poderia acontecer, mas ele não se importou, não estava nem aí com o que aconteceu. Então, dolo eventual. Na culpa consciente? Na culpa consciente, após o sujeito perceber o que pode acontecer, ele teve a previsão, percebeu o que podia acontecer, mas ele acredita que nada vai acontecer. Ele se importa, né? Diferentemente do dolo eventual, que não está nem aí, né? Não se importa com o que vai acontecer. Na culpa consciente, ele se importa. Ele tem um arrependimento. Ele acredita que nada vai acontecer. Então, existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com a culpa consciente e o dolo eventual? Sim, há sim pontos de semelhança, pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente tem previsibilidade. O agente prevê o resultado. O agente tem previsibilidade. O dolo eventual, ele não se importa. No dolo eventual, ele não se importa com o que aconteça. E na culpa consciente, ele acredita que não vai acontecer nada. Então, culpa consciente e culpa inconsciente. Culpa consciente, o agente não quer causar o resultado. Conduto pratica uma conduta de risco. Então, na culpa consciente, o agente ele não quer causar o resultado. Contudo, pratica uma conduta de risco. Contudo, pratica uma conduta de risco. Ele percebe, ele tem a previsão, o que ela pode causar. E diante desta previsão, acredita sinceramente que nenhum resultado lesivo vai acontecer. Na culpa consciente, o agente ele não quer causar o resultado, contudo ele tem a previsão, né? Ele percebe, ele acredita sinceramente que nenhum resultado lesivo vai acontecer. Na culpa consciente, é da pessoa confiante demais, né? Culpa consciente é a pessoa confiante demais. E a culpa inconsciente? O agente não quer causar o resultado, contudo pratica uma conduta de risco. Só percebe o resultado advindo de sua conduta depois dele já ter ocorrido. Então ele não teve previsibilidade. Ele só foi perceber depois de que ocasionou dano. Então só percebe o resultado advindo de sua conduta depois de já ter ocorrido. É a culpa inconsciente. A culpa inconsciente, a pessoa está sem concentração, está desligado ou alguma perturbação naquele momento. É o caso da mulher, que ela esquece o filho dentro do carro, né? Depois volta correndo, vê que o filho está em óbito. É o que? É uma culpa inconsciente. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, ele acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Então, olha aqui, ó. A culpa inconsciente, vamos mudar a cor aqui, distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. No que diz respeito à previsão do resultado. No que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, então na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, ele acredita sinceramente que pode o quê? Que pode evitá-lo. E na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Então você percebe, né, que na culpa consciente,
O resultado é previsto pelo agente e há previsibilidade. Na culpa inconsciente, nós temos a previsibilidade, embora não é previsto pelo agente. O agente não tem essa previsão. Na culpa consciente, temos a previsibilidade e a previsão. Então, aqui, ó, na culpa consciente, temos a previsibilidade e a previsão. O resultado, ele é previsto, ele é previsível, como foi previsto pelo agente. Então, na culpa consciente, temos a previsibilidade e a previsão. O resultado, ele é previsto, como também ele é previsível. E na culpa inconsciente? O resultado não é previsto pelo agente, embora seja previsível. Na culpa inconsciente, embora seja previsível, mas o resultado não é previsto, ele só percebe depois que ocasiona o dano. Pegou? Na culpa inconsciente, o resultado não é previsto pelo agente. Na culpa inconsciente, o resultado não é previsto pelo agente. Embora tenhamos o quê? Previsibilidade, previsível. Embora tenhamos previsibilidade. E na culpa consciente, temos a previsibilidade e a previsão. Nesta, não só o resultado como é previsível, como também foi previsto pelo agente. Diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Vamos lá. É para massificar mesmo. Então tá aqui, ó. Dolo eventual e culpa consciente. No dolo eventual, após o sujeito perceber que possa acontecer, ele não vai se importar com o que aconteça. No dolo eventual, o sujeito ele percebe que possa acontecer, né? Mas ele não está nem aí para o que vai acontecer. Dolo eventual. E na culpa consciente, após perceber o que possa acontecer, ele acredita que nada vai acontecer. Então, na culpa consciente, após perceber o que vai acontecer, ele acredita sinceramente que nada vai acontecer. Existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e com o dolo eventual? Sim, assim, tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente ele tem previsão, ele prevê o resultado. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, ele prevê o resultado. Não é previsibilidade, ele tem a previsão. Ele prevê o resultado. Então tá aqui, né? Um esqueminha aqui, né? Que eu fiz, né? Vamos a ele. O agente quis o resultado que causou. Então tá aqui. Se ele quis o resultado que causou, sim. Então nós temos o quê? Dolo direto. Se ele quis o resultado. Ele não quis o resultado. Então aqui é que começa. Então você percebe aqui que o esquema todo é em relação ao não querer no resultado. Se ele quis o resultado, é dolo direto. Não tenho que falar mais. Dolo direto. Então ele não quis o resultado. Beleza. Praticou alguma conduta descuidada ou arriscada? Ele praticou alguma conduta arriscada, de risco? Se sim, vamos ter aqui, ó. Ele percebeu antes que poderia causar determinado resultado? Então está aqui, né? Praticou alguma conduta de risco? Não. Não praticou? Não há dolo e nem culpa. Se ele não praticou nenhuma conduta de risco, não há dolo e nem culpa. Mas ele praticou sim uma conduta de risco. Ele percebeu antes que poderia causar determinado resultado. Sim, ele percebeu. Então qual foi a postura do agente ao receber isso? Ele acreditou sinceramente que nada aconteceria ou não se importou com a possibilidade de assumir o risco? Então ele percebe antes que poderia causar determinado resultado. Ele percebeu. Só que ele não está nem aí. Se ele não está nem aí, ele não se importou. Olha aqui, ó. Não se importou com a possibilidade, dolo eventual. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, ele acreditou que, sinceramente, que nada ia acontecer. Culpa consciente. Se ele acredita sinceramente que nada vai acontecer, culpa consciente.
ele não está nem aí pro resultado, né? Ele não está nem aí, né? Não está se importando, dolo eventual. Agora, percebeu antes que poderia causar determinado resultado? Ele não percebeu. Ele não teve o quê? Essa previsão, né? Ele não teve o quê? Ele não teve a previsão. Ele não teve previsão. Se ele não teve previsão, culpa inconsciente. Na culpa inconsciente, tanto na culpa consciente, nós temos previsibilidade. Mas na culpa inconsciente não temos a previsão. Ele não percebeu antes que poderia causar determinado resultado. Só percebeu depois que ocasionou o dano. Culpa inconsciente. Compensações de culpa, concorrências de culpas. Compensação de culpas versus concorrência de culpas. Na compensação de culpas, é impossível no direito penal, ao passo que a concorrência de culpas é possível no direito penal. Então, a concorrência de culpa é impossível no direito penal, enquanto que a concorrência de culpas ela é possível no direito penal. A compensação de culpa, é possível no direito privado, lá no direito civil, né? Por exemplo, fulano deve a cicrano e cicrano deve a fulano. Compensação de culpas. Então tá aqui, ó. Fulano deve a cicrano e cicrano deve a fulano. É o que nós temos aqui, compensação de culpas. E fica por isso mesmo. Ninguém paga para ninguém. Um está devendo para o outro, fica por isso mesmo. Agora nós teremos o que? A concorrência de culpas, né? Quando JJ, por estar errado, atropela Tapão. E depois vem Fubá, todo errado, também em seguida, e atropela Tapão. Ou seja, este foi atropelado 2 vezes por pessoas diferentes. Teremos a concorrência de culpas, cada um responderá pelo que fez. Então o Tapão tá ruim mesmo pro lado dele. Porque o que acontece? Concorrência de culpas, né? JJ, né? Tá todo errado, vem e atropela Tapão. JJ vem, pum, atropelou Tapão. Depois vem Fubá, ele tá se levantando, Tapão tá se levantando todo o drogue, né? Foi pro outro lado da pista. Vem Fubá, todo errado também, em seguida e atropela Tapão. Tapão é atropelado outra vez. Ou seja, foi atropelado 2 vezes por pessoas diferentes. Teremos o que? A concorrência de culpas. Então cada um vai responder pelo que fez. Fubá vai responder pelo que fez e JJ pelo que fez. E Tapão vai ficar onde? Vai ficar no M. Verifica-se o fenômeno da compensação de culpas no caso em que um motorista desatento atropela o quê? Um pedestre que imprudentemente e inopinadamente atravessa a via pública em local inadequado, estando afastada, portanto, a culpabilidade do motorista. Errado, né? No direito penal não se admite a compensação de culpas, né? Culpa da vítima não afasta a culpa do autor. Então, a culpa da vítima, ela não afasta a culpa do autor. Então, não se admite a compensação da culpa. Então, o fenômeno de compensação de culpas, no caso em que o motorista desatento atropela um pedestre que imprudentemente e inopinadamente atravessa a via pública em local inadequado, estando afastada, portanto, a culpabilidade do motorista. Então, uma coisa não afasta a outra por um estar errado. Então, não temos compensação de culpa no direito penal. Pela pessoa ter atravessado no lugar errado, Avenida Brasil, uma via movimentada no Rio de Janeiro, não tira a culpa do quê? Do motorista. Beleza? O primeiro elemento do fato típico é a conduta penalmente relevante. Então, está aqui, né? O primeiro elemento do fato típico é a conduta penalmente relevante. Temos a conduta penalmente relevante, resultado, nexo de causalidade e atipicidade. Só que o primeiro elemento é a conduta penalmente relevante. A conduta ela precisa ser o quê? Humana, voluntária, dolosa ou humana, voluntária ou culposa. Então a humanidade e a voluntariedade são elementos obrigatórios de toda e qualquer conduta para que seja para que tenhamos conduta penalmente relevante.
Em relação ao aspecto subjetivo, temos conduta humana e voluntária, que serão dolosas ou culposas. Não existe conduta dolosa e culposa ao mesmo tempo. Préter dolo vai ficar na próxima aula, para não ficar muito grande. Para você que gostou, se liga aí, sai daí não, já volto já.